Vamos lá. Sempre antes de começar aqui, eu vou ler a frase que para mim resume o porquê que é importante você estudar, né, fazer esse estudo que a gente está fazendo aqui agora. Que é o seguinte, olha. Logo aqui no comecinho do livro, diz assim: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Por isso que a gente está estudando isso aqui. Se você caiu, né, de paraquedas aqui, não assistiu os primeiros, é bem importante você assistir para entender exatamente tudo. Mas isso aqui resume bem, tá? Não adianta fazer a coisa. Imagina uma coisa aí que você sabe, nossa, isso aqui dá dinheiro demais. Cara, se você não tiver programado no seu subconsciente o sucesso, a prosperidade, não adianta. Vai dar um jeito somente vai dar um jeito de sabotar para você não alcançar aquilo. Basicamente isso, tá? Show. Tudo certo, né? Vamos lá então. Então a gente já conversou aqui sobre a parte 1, onde tem algumas explicações básicas, né, e tal. Hoje vai para uma parte um pouco mais prática, né? O livro cita 17 tipos de pensamentos diferentes. A gente vai conversar um deles em cada live, beleza? Para ser aquela coisa, para não ficar aquela montoeira de conteúdo na mesma live, né? Pode não ficar muito prático. Só antes de ir aqui para o primeiro, ó, já tem alguns avisos aqui que é bem importante você ter isso bem claro também. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Beleza. Olha só, diz assim, ó. Antes de começar, né, essa parte 2, quero fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, não tenho a menor intenção de menosprezar quem dispõe de poucos recursos financeiros, nem desejo dar a impressão de que não me sensibilizo com a sua situação. Não considero os ricos melhores que os pobres, ou do que ninguém. Eles apenas têm mais dinheiro. Por outro lado, em alguns casos, para me assegurar, né, de que você captará a mensagem, utilizo exemplos mais incisivos para diferenciar o modo como as pessoas pensam. Então, exatamente o aviso que eu já dei no início aqui, né? Não, não pega, né? Que talvez, nossa, mas essa fala está sendo preconceituosa, está sendo isso. Não, é para ficar claro, para entender. Muitas vezes é preciso ser incisivo, né? Segunda coisa, sempre que menciono indivíduos ricos, pessoas que vivem com grandes dificuldades financeiras, indivíduos que têm uma vida apenas satisfatória no que se refere a finanças, estou me referindo unicamente à sua mentalidade e sua maneira característica de pensar e agir, e não a quantidade de dinheiro que elas têm ou o seu valor para a sociedade. Terceiro, exponho a questão de maneira generalizada. Sei muito bem que que nem todo rico, assim como nem toda pessoa que dispõe de recursos financeiros limitados ou simplesmente satisfatórios, como apresento em alguns exemplos. Repito, meu objetivo é destacar as diferenças entre as mentalidades para ter a certeza de que você entenderá os princípios e conseguirá utilizá-los. Isso é bem importante também, né? Porque sempre tem a pessoa que fala assim, mas eu conheço um fulano que ele é rico e não pensa assim. Ou, eu conheço uma pessoa que tem dificuldade financeira e que ela pensa desse jeito aí, como rico, mas não conseguiu nada. A gente aqui, toda regra tem sua exceção, beleza? Aqui a gente está trabalhando com a regra, com um todo. Você vai, por exemplo, né, a gente sempre fala assim, na maioria das vezes, quando você quer enriquecer, você quer ganhar muito dinheiro mesmo, você vai ter um negócio. Aí vai vir alguém e falar, mas eu conheço um fulano que não tem um negócio. Claro, sempre vai ter isso, tá? Sempre vai ter. Então aqui tá falando de uma forma generalizada mesmo.
Quarto, de modo geral, menciono com menos frequência a visão de classe média, porque este costuma ser um híbrido de formas que os ricos pensam e da mentalidade pobre. O meu propósito, insisto, é que você se conscientize do lugar que ocupa na escala e raciocine como os ricos, caso queira ser como eles. Quinto, você pode ter a impressão de que muitos princípios dessa seção do livro têm mais a ver com hábitos e ações do que com formas de pensar. Mas lembre-se, as ações provém dos seus sentimentos, que provém dos seus pensamentos. Consequentemente, toda ação que conduz à riqueza é precedida de um modo de pensar que segue esta mesma direção. E último, quero que você se disponha, isso aqui é extremamente importante, tá? Quero que você se disponha a abrir mão da ideia de que está certo. Ou seja, que aceite deixar de fazer as coisas do seu modo. Por quê? Porque a sua forma de agir fez com que você chegasse exatamente à situação em que está agora. Caso deseje um pouco mais dessa experiência, continue a se conduzir à sua maneira. Mas, se ainda não enriqueceu, talvez seja a hora de considerar uma alternativa indicada por alguém que tem muito dinheiro e já colocou milhares de pessoas na estrada da fortuna. A decisão é sua. Então, olha só, é meio incisivo, mas é a verdade, né? Não adianta você querer estudar aqui, ver, não, legal, mas tipo assim, não, mas eu penso assim mesmo e pronto, né? Então, por exemplo, a gente já vai conversar aqui sobre esse primeiro pensamento, essa primeira diferença. Se você chegar aqui e falar, eu penso assim mesmo e não tô nem aí, não vai adiantar de nada, obviamente, né? Mas, como diz lá também o nosso amigo Einstein, né? Loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E, como ele forçou aqui, tudo que você faz é baseado em como você pensa. Vamos lá, então. O primeiro pensamento, e aqui o primeiro mencionado aqui no livro, não que seja o primeiro em uma ordem, tá? O primeiro é o seguinte, ó. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida, as coisas acontecem. Eu crio minha própria vida, mentalidade pobre. Na minha vida, as coisas acontecem. Vamos lá. Se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que está no comando da sua vida, em especial da sua vida financeira. Caso contrário, você tem uma crença enraizada de que exerce pouco ou nenhum controle sobre a sua própria vida e, consequentemente, de que exerce pouco ou nenhum controle sobre o seu sucesso financeiro. Já reparou que, em geral, são as pessoas que têm uma condição financeira difícil, as que gastam mais dinheiro com jogos lotéricos? Elas realmente acreditam que a riqueza cairá no colo quando as bolinhas com seus números forem sorteadas. Às vezes passam a noite coladas na tela da televisão, esperando ansiosamente pelo sorteio, para ver se dessa vez a fortuna finalmente lhes sorriu. E é claro que todo mundo quer ganhar na loteria, e até os ricos jogam de vez em quando para se divertir. Porém, em primeiro lugar, eles não gastam uma parte substancial dos seus rendimentos com bilhetes. Em segundo lugar, essa não é a principal estratégia para fazer fortuna. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Nos assuntos que a gente fala aqui no canal, né? Então, a gente fala sobre lei da atração, sobre dinheiro inesperado, coisa do tipo. Muitas vezes dá uma ideia de fórmula mágica, né? E muitas... já até perdi as contas, né? De quantas pessoas já fizeram perguntas relacionadas à loteria, né? Como usar o poder mental para ganhar na loteria? Eu, para ser sincero, assim, sempre tive muito preconceito, né, com relação a isso, porque sempre aprendi que era errado, né? Errado jogar na loteria. Hoje eu acredito ser errado, né? Errado é muito, muito relativo, né? O que é certo, o que é errado. Então não tenho absolutamente nada contra. O que para mim, o que eu sou contra, o que para mim é o ruim, é o que falou aqui. É quando
a pessoa acredita que ela só pode enriquecer ganhando a loteria. Ela não coloca outra possibilidade, né? Então, quando normalmente ela faz isso, ela acha que na minha vida as coisas acontecem. Então, tipo assim, se eu der a sorte de acertar os números aqui, eu vou ser rico. Então, ela está colocando no quê? Na sorte, no acaso, né? Então, nada de errado com isso. O problema é se a sua principal estratégia para enriquecer foi isso, isso é um problema. Continuando. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo que promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Conscientemente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Principalmente quando fala aqui, né? Na mediocridade é uma palavra forte, mas assim, olha, quando você reconhece isso, né? Se você, nossa, tá muito ruim aqui e a responsabilidade é minha, você já tá na frente de muitos milhões de pessoas aí, né? Que não assumem essa responsabilidade. Em vez de assumir a responsabilidade pelo que acontece na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Um pensamento típico de quem apresenta esse padrão é: pobre de mim. Assim, por força da lei da intenção, é literalmente isso o que as vítimas conseguem ser: pobres. Então, a intenção, muitas vezes a pessoa está emanando, se ela fala pobre de mim, coitado de mim, isso, aquilo, a intenção dela é exatamente ser isso. E se ela, né, ela vai precisar de fatores externos para comprovar isso que ela está falando para ela, que ela é uma coitada e tudo mais. Repare que eu disse que elas se colocam no papel de vítimas. Não afirmei que são vítimas. Na minha opinião, ninguém é vítima. Creio que as pessoas adotam essa imagem por acreditarem que desse modo conseguem alguma coisa. Mais adiante, examinarei essas questões com mais detalhes. Sendo assim, como é que você sabe quando alguém está fazendo um papel de vítima? A resposta é: uma vítima deixa 3 pistas. Então vamos conversar sobre essas pistas, mas o que já está deixando claro aqui então? Vitimismo não é uma atitude de pessoas ricas. Não é. Vai ter exemplos aqui, né? Será que eu sou vitimista? Será que não? Você vai ver aqui claramente. Mas, né, se você já consegue identificar isso, já saiba que é, sem dúvida, uma característica que é preciso mudar. E isso é uma característica muito forte. Assim, não sei se do povo brasileiro como um todo e tal, mas muita gente tem essa uma visão até política, né, de que assim, o Estado tem que cuidar de mim, né? O governo tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que me proporcionar isso. Pô, sai dessa, sai dessa. Atitude vitimista. Como que você pode identificar, né? Primeira coisa, a culpa é dos outros. Essa é a primeira característica de uma vítima, né? Então, o que a vítima faz? Olha, a vítima põe culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio em que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas, no marido, na mulher, no sócio, em Deus e, é claro, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é, invariavelmente, alguém ou alguma coisa. O problema é sempre alguém ou alguma outra coisa, nunca ela própria. Hoje, qual que é uma das principais culpas, né, que as pessoas estão usando aí? Pandemia, né? A pandemia é vamos dizer assim, nossa, pro vitimista, maravilhoso. É claro que
é uma coisa séria. Aqui a gente está falando especificamente sobre questão financeira, beleza? Nós estamos falando da questão de saúde e tudo mais, que obviamente é uma questão muito séria. Só que o que acontece? Nesse período, aconteceram algumas coisas, né? Alguns negócios tiveram que se reinventar. Só que muitas pessoas, para não se reinventar, colocam, mas nessa pandemia também não tem jeito. Como assim não tem jeito? Como assim não tem jeito? Tem muita gente prosperando nesse momento. Eu faço parte de um grupo de mentoria e ontem a gente teve um encontro que foi muito bacana. E tem uma menina lá que ela trabalha com festas. Ela entende muito bem de festas e ela ensina outras pessoas a ganharem dinheiro fazendo festa. Só que nesse momento de pandemia, muita gente está... as festas são, vamos dizer assim, desaconselhadas, né? Mas pequenas festas estão acontecendo. E ela falou, olha, eu tenho uma aluna aqui que no ano passado, se for juntar do período da pandemia até hoje, ela fez, se não me engano, ela falou 380 festas nesse período. O que o vitimista vai fazer? Nossa, não dá para ter festa, não tem como, ai meu Deus, me ajuda aí. A pessoa que não tem atitude vitimista, ela vai falar, cara, como que eu posso resolver isso? Como a responsabilidade é minha, como eu posso resolver isso? Ah, beleza, não dá para fazer festa como era antes, tá? Que tipo de festa, vamos dizer, dá para fazer hoje? Ah, não. É permitido fazer festa com até 10 pessoas, beleza. Então, eu vou bolar uma forma aqui de fazer a festa para até 10 pessoas, tal. A pessoa só vai ter essa atitude se ela tiver o pensamento de protagonista. Se ela tiver o pensamento de vítima, ela não vai fazer nada. Ela vai reclamar, ela vai xingar, ela vai fazer um bocado de coisa. Né? E vai reclamar por que o governo não dá tantos mil por mês para ela. Né? Atitude de protagonista. Então, tem muito, como citou aqui, tem várias coisas, né, que você pode se agarrar. Hoje em dia, a mais fácil delas é a questão da pandemia. E eu te digo o seguinte, se faça uma pergunta. Se você é uma pessoa que foi impactada diretamente, se pergunte o seguinte, vamos supor que você tem um negócio que foi impactado. Se pergunte o seguinte, todas as pessoas que têm esse negócio, todo mundo que tem esse negócio, fechou? Não tem ninguém ganhando dinheiro nesse momento? Se tiver uma pessoa, a responsabilidade é sua. Pode ser, né? Pode ser que seja uma coisa, realmente não tem como, é impossível. Ok. Mesmo assim, a responsabilidade é sua, você vai, né, fazer outras coisas. Mas em cima do que você faz mesmo, se tiver uma pessoa conseguindo fazer, você também consegue. Então, você não dá para colocar a culpa na pandemia ou em qualquer coisa externa. É chato, né? Não é chato? É muito mais gostoso colocar a culpa, né? Pois é, mas é um gostoso que custa muito caro. Qual que é o preço dessa gostosura, vamos dizer assim, né? A responsabilidade não é minha. Nossa, graças a Deus. Qual que é o preço disso? Morrer pobre. Basicamente, falando de forma mais clara possível, é isso. Continuando. Segunda forma de identificar, né? Será que eu estou sendo vítima? Primeira coisa, então, culpar os outros. Segundo, sempre ter uma justificativa, né? Olha só, quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação dizendo algo do gênero: o dinheiro não é assim tão importante. Eu lhe pergunto, você acha que se disser ao seu marido ou à sua mulher, ou ao seu mentorado, ou ao seu namorado ou namorada, a sua sócia ou seu sócio, que eles não são tão importantes assim, eles ficarão muito tempo com você? Acredito que não. Tampouco o dinheiro ficaria. Então, isso é uma justificativa, né? Que muita gente usa. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro e tal, mas para mim o dinheiro não é tão importante assim, não. Cara,
Isso só é uma desculpa porque não está conseguindo ganhar dinheiro. Na maioria das vezes é isso. Tá? Não existe isso de não ser importante. Não existe. É óbvio que é importante. Qual que é a questão, né? Que muitas vezes, deixa eu ver se está nesse trecho aqui também. Quando fala de importante, olha só, aí o que algumas pessoas dizem, né? Tá aqui, olha. O dinheiro não é mais importante do que o amor. Olha que comparação idiota. O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, não, o dinheiro não é importante, não. O importante é meu filho, o importante é meus pais, o importante é minha esposa, o importante é meu marido. O dinheiro. Vai lá no supermercado com seu filho, né? E fala aqui: eu não trouxe dinheiro, não, mas trouxe meu filho aqui. Ele é que é o importante aqui pra mim. Tá aqui ele. Me dá aqui um pacote de arroz, um de feijão, não sei o que, não sei o que. É uma comparação idiota isso. Então, tire essa justificativa. Se você fala isso, para de falar isso, que o dinheiro não é importante. Passa uma pureza, né? A pessoa que fala isso não passa uma pureza? Passa uma pureza, ela parece... Mas às vezes é uma pureza que ela fala isso e precisa pedir um dinheiro emprestado aqui, um outro ali. Quando tem dificuldade, tem que ir para o SUS, aí fica louco, porque, nossa, meu Deus. Né? Então tira essa ideia de que o dinheiro não é importante. Eu tinha marcado outras coisas aqui, mas já vamos passar para o próximo para ficar uma coisa mais dinâmica aqui mesmo. Qual que é a terceira atitude de quem é vítima? Se queixar, né? Ó, queixar é a pior coisa que alguém pode fazer para a sua saúde e riqueza. A pior mesmo. Por quê? Acredito piamente na lei universal que diz: aquilo que você foca, expande. Quando você se queixa, no que você está concentrado? Naquilo que está certo ou no que está errado na sua vida? Obviamente, está dando destaque ao que está errado. E uma vez que aquilo que é focalizado se expande, você só receberá mais do que está indo mal. Muitos professores da área de desenvolvimento pessoal falam sobre a lei da atração, né? Ela diz que os iguais se atraem. Isso quer dizer que, quando alguém reclama, está, na realidade, atraindo coisas ruins para a sua vida. Olha só uma outra coisa. A gente vai conversar sobre essa questão da reclamação. Mas ele fala uma coisa aqui que é bem. Olha só. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Se tiver uma grande necessidade de estar perto de uma delas, não se esqueça de se proteger com um guarda-chuva de aço. Do contrário, a coisa ruim que era destinada a ela vai cair em cima de você também. Eu procuro ficar tão distante quanto possível de quem reclama, porque a energia negativa é contagiosa. Muitas pessoas, porém, adoram se aproximar dos resmungões e ouvi-los. Por quê? Por um motivo simples. Eles estão esperando a sua vez de se queixar. E você acha que isso é horrível? Espere só até ouvir o que aconteceu comigo. Então, queixa, reclamação, né? É o que ele falou aqui, né? A gente que conversa aqui no canal sobre lei da atração, né? Tudo aquilo que você emana, volta. Tudo que você emana, volta. Tá emanando reclamação? Tá reclamando? O que você tá emanando? Coisa ruim. Volta, coisa ruim. Reclama, fica pior. Agradece, fica melhor. Basicamente isso. E, como disse aqui, né? Se você conviver com quem reclama, isso vai impactar também. Então, o quanto for possível, se afaste de pessoas reclamonas. Porque, como falou aqui, olha, a negatividade vem para você.
E aí, ele cita aqui também sobre a questão de ser vítima, né? Já estamos fechando aqui, olha. É isso aí, 27 minutos, a intenção é essa. Sobre o porquê do vitimismo, né? Olha, por outro lado, ser vítima tem suas recompensas. O que as pessoas ganham se colocando nesse papel de vítima, né? A resposta é atenção. Isso é importante? Com toda a certeza. De uma forma ou de outra, a atenção é tudo o que a maioria das pessoas almeja. E o que faz com que elas vivam em busca de atenção é o fato de cometerem um grande erro, o mesmo que quase todos nós cometemos, que é confundir atenção com amor, né? Todo mundo quer ser amado, né? Quer que as pessoas gostam, né, da gente e tal. Todo mundo quer isso, né? Só que as pessoas muitas vezes fazem isso de uma forma errada, né? Ela acha que assim, eu vou me fazer de vítima aqui, vou me fazer de coitado, eu vou isso, e aí as pessoas vão ficar com dó de mim, e isso. Cara, que grande merda, né? Vamos ser sinceros. Então, não faz sentido, né? Ser vítima tem essa recompensa, como falou aqui, atenção, mas não faz sentido. É uma atenção que com certeza não vale a pena, tá? Então, primeiro pensamento é esse. Vamos frisar aqui. Qual pensamento você precisa ter? Eu crio a minha própria vida. Eu crio a minha própria vida. E não na minha vida as coisas acontecem. Aqui, esse livro trabalha bastante com a questão de declaração, né? Como que eu coloco esse pensamento na minha mente, né? Aí a declaração que ele sugere aqui, olha, eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Essa é a declaração que ele sugere para instalar essa crença na sua mente, né? E cada uma aqui dos capítulos tem também uma ação envolvida, né? Aí a ação aqui é a seguinte, ó, toda vez que você se vir culpando alguém, se justificando ou se queixando, passe o dedo indicador na frente da sua garganta, no sentido horizontal, para se lembrar de que esse comportamento pode vir a causar a sua degola financeira. Embora esse gesto pareça rude, ele não é pior do que o mal que você faz a si próprio ao responsabilizar as pessoas, se justificar e reclamar, e o ajudará a se livrar desses hábitos destrutivos. Então, qual que é a primeira ação que ele sugere aqui? Reclamou, se colocou no papel de vítima, faz assim, opa. Isso é uma forma de programação mental, tá? Quando você faz isso e você coloca um sinal aqui, você está mostrando para essa, opa, isso aqui não é legal. É uma forma de programar. Isso aqui que eu estou fazendo, isso que eu acabei de fazer, essa reclamação, isso não é legal. Segunda atitude, faça um controle. Ao final de cada dia, liste por escrito um fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo. Depois, escreva a resposta para a seguinte pergunta: como eu criei cada uma dessas situações? Se houver outras pessoas envolvidas, responda: qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações? Esse exercício o manterá responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando a seu favor e das que estão contra você. Então, como assumir realmente a responsabilidade? Uma coisa positiva, uma coisa negativa. Como que eu criei isso daqui? Tanto positivo como negativo. O que isso vai te deixar consciente, né? Especialmente ali com relação ao negativo. Opa, peraí, então eu fiquei pensando isso aqui, eu fiz isso, eu criei isso. Beleza. Já é uma forma de você mudar essa atitude. E quando for algo positivo, da mesma forma, né? Você replicando aquilo. Ok? É isso. Amanhã a gente vai conversar sobre o segundo pensamento. Lembrando, aqui na descrição tem 2 links, na descrição aqui desse vídeo. Um link com uma ferramenta que eu criei, que é, na minha visão, a forma mais simples, fácil e rápida de você programar sua mente para prosperar.
é uma forma, através de áudios, de reprogramação subliminar. É uma forma praticamente automática. Você ouve e começa a ter esses novos pensamentos aqui, vai eliminando pensamentos de pobreza, de escassez e criando uma mentalidade de abundância. Clica aqui no primeiro link